Fala pessoal, hoje, 19 de março de 2020, às 20 horas e 40 minutos, nós vamos fazer aí a gravação de uma aula falando sobre os impactos do coronavírus sobre a saúde pública e a economia. Então a gente vai dar um enfoque nessas duas dimensões, a questão da saúde pública e a questão econômica. Temos acompanhado a situação do coronavírus se agravando e acelerando mundo afora. Diante disso, várias atividades estão sendo canceladas, adiadas, como é o caso de viagens, voos, cruzeiros. Faculdades e universidades estão cancelando aulas, escolas públicas e privadas também no mesmo sentido, fábricas concedendo férias coletivas, concertos, desfiles, festivais e eventos esportivos sendo adiados. E a grande pergunta, tudo isso é necessário? E aí a gente vai procurar, olhando nessas duas dimensões, a questão da saúde pública e a questão econômica, debatemos as consequências do coronavírus para as nossas vidas. E eu quero começar falando sobre esta frase do economista John Keynes: não é função do governo fazer um pouco pior ou um pouco melhor o que a iniciativa privada pode fazer, e sim fazer o que ninguém pode fazer. Então, numa situação de calamidade pública, numa situação emergencial que estamos vivendo, o papel do governo ele tem trazido discussão no meio acadêmico, no meio jornalístico, no meio empresarial, no meio do setor público, do setor privado, o papel do Estado na economia. E essa frase ela é importante, que ela vai nos ajudar a refletir sobre o grande conflito do momento. Se é pensarmos na vida humana, na saúde pública, ou levarmos em conta tão somente o aspecto econômico, o aspecto financeiro. Então, este trade-off, essa escolha conflitante, saúde ou economia, aí nós temos as distribuições, uma para o lado da saúde pública, que é o primeiro gráfico. Então, percebam que você tem a curva na cor azul, considerando medidas de contenção, então políticas que vão procurar conter o avanço, a propagação do novo coronavírus. É uma curva um pouco mais achatada. Numa linguagem técnica, seria uma distribuição platicúrtica. E aí você tem a curva na cor vermelha, que ela é uma distribuição leptocúrtica, uma curva afilada, ou seja, ela é uma curva alta e fina. Então, novos casos de coronavírus se não praticarmos uma política de contenção. Então, observamos que do ponto de vista da saúde das pessoas, as medidas de contenção médica, elas tornam o avanço, a propagação do vírus, o aumento da doença menos ruins. E nós temos também, na parte de baixo, duas distribuições. Uma distribuição considerando recessão sem políticas de contenção, então ela teria um impacto de recessão menor do que políticas de contenção aplicados num momento de recessão. Então a gente percebe que as políticas de contenção que vão achatar a curva médica, que é a distribuição de propagação do Covid-19, se por um lado, o lado da vida humana melhora as questões médicas, no aspecto econômico vai agravar a recessão econômica, então vai piorar a crise econômica. E aí a gente se encontra diante de um dilema, diante de um conflito. Saúde da população ou economia? É o grande custo de oportunidade a ser respondido, e a gente vai procurar trazer argumentos e tomarmos aí um partido. O meu partido, desde o início, ele vai no sentido de defender
a preservação das vidas humanas. Então, o que significa achatar a curva de propagação do Covid-19? Então, no primeiro momento, preservar vidas. Você tem aqui uma imagem de uma família, um casal com um filho, idosos, os nossos pais, os nossos avós. Manter os casos ativos no limite da capacidade de atendimento dos hospitais. É uma segunda razão para a gente procurar, achatar a curva de propagação. E terceiro, permitir que cientistas dos setores públicos e privados possam criar novas terapias, medicamentos e vacinas para o coronavírus. Então, você retardar ao máximo a propagação do vírus, que numa linguagem técnica seria achatar a curva de propagação, ou você ter uma distribuição platicúrtica, ela vai principalmente gerar esses três benefícios. E se você ainda não está convencido disso, hoje nós tivemos a divulgação dessa imagem na Itália, com o necrotério lotado, caminhões transportam caixões de Bérgamo para crematórios de outras cidades. Então, nas últimas 48 horas, na Itália, nós tivemos 500 mortes provocadas como consequência dessa pandemia, o Covid-19, o coronavírus. Então, qual o valor de uma vida humana? Trazendo dados, então desde o dia 17 eu estou fazendo um acompanhamento diário da evolução dessa pandemia no mundo, no Brasil e em alguns países selecionados. Então, do dia 17 para o dia 18, os casos confirmados de coronavírus no mundo teve uma variação de 11,15%, atingiram 218.738 casos. Os casos ativos, uma variação de 15,75%, de 17 a 18 de março. Casos recuperados, uma oscilação de 4,96%, e os casos fatais, uma oscilação de 12,84%. Então, perceba que a cura ela variou num patamar menor do que os casos fatais, os casos de óbitos. Então, pegando os casos fatais e recuperados e convertendo em taxa de recuperação em taxa de óbito, a gente percebe que a taxa de recuperação, ela na média, está na casa de 90%, mas do dia 17 para o dia 18, teve uma oscilação de quase 1% negativo. E a taxa de óbito aumentou quase 7%. Do dia 18 para hoje, dia 19, então os casos atingiram 243.534 até as 20 horas de hoje, 19 de março, é uma variação de 11%. Casos ativos, uma variação de 18,4%, casos recuperados 1%, casos fatais 11,67%. Então, se a gente comparar 18 para 19 com o comparativo 17 para 18, eu vou voltar aqui o slide, perceba que a situação ela piorou um pouco em questão de mundo. Olhando agora um comparativo, o mundo, os maiores países em casos confirmados até a Coreia do Sul, depois eu peguei o Brasil para comparativo. Então, os casos confirmados, a população, a porcentagem de casos em relação à população. Quando a gente faz este cômputo, a Itália, ela é, de fato, no momento atual, o pior país em relação a essa pandemia. Passa de 0,5% da população. Os casos fatais absolutos já superaram as mortes na China, mesmo a China tendo 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Então, esse é um dado triste, lamentável. Quando a gente olha a porcentagem dos óbitos em relação aos casos totais confirmados, a Itália também tem a maior proporção, quase 10% de óbitos em relação aos casos confirmados. Depois você tem a Espanha por esse indicador e, em terceiro, a China. Em relação à taxa de recuperação, a China e a Coreia do Sul têm as maiores taxas de recuperação. Depois, Irã,
Alemanha e França, desses países selecionados, e as piores taxas de recuperação até o momento, pelo menos, estão na Espanha, Itália, Estados Unidos e no Brasil. Apesar de que os óbitos em relação ao total na Alemanha, Coreia do Sul e Brasil serem as menores proporções, né? Só para você ter uma visão geral, comparando a evolução dessa pandemia nestes países selecionados. Olhando agora para o Brasil, do dia 17 para o dia 18, nós tivemos o patamar de 529 casos, uma variação de mais de 75% dos casos confirmados e dos casos ativos, um aumento de óbitos de 1 para 4, então deu uma evolução de 300%. Nossa taxa de recuperação, pelo menos até neste estágio de avanço aqui no Brasil, está baixa. Comparando o dia 18, ontem para hoje, até as 20 horas, então nós atingimos 635 casos confirmados, uma variação de 20%, uma variação também nos casos ativos de 19,69%, não tivemos nenhum caso recuperado a mais, e os óbitos aumentaram de 4 para 7. Então esse é o retrato no Brasil. Quando a gente olha para as unidades da federação, estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Minas Gerais são os estados com a maior quantidade de casos em análises e casos confirmados, né? Essa informação é de ontem, às 23 horas. Obviamente que todas essas evoluções no mundo e no Brasil da pandemia têm gerado impactos econômicos, impactos sociais. E a grande pergunta, qual a correlação entre a propagação desse vírus e o ambiente econômico global e nacional? A correlação ela é alta e é uma correlação negativa. Nós temos várias consequências. A primeira delas, a mais visível, que responde mais rápido, é o mercado financeiro Bolsa de Valores. Então aqui você tem a evolução do nosso índice Ibovespa até hoje, 19 de março, no fechamento do pregão de hoje. Então encolheu em 2020 40,91%, caiu 47.313 pontos, que é esse movimento. Eu estou num gráfico mensal, então aqui você tem janeiro, fevereiro e março. Então, fazendo projeção por Fibonacci, ou retração como queiram, pode buscar este fundo de 2016. Então, se não estabilizar o mercado financeiro, a nossa bolsa pode desvalorizar até o nível de 40.218 pontos, considerando a retração de Fibonacci, que é uma técnica baseada em proporção para que você calcule o movimento dos preços. Isso que acontece no Brasil está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo na Alemanha, na China, no Japão, na Inglaterra, na França, em todos os locais do mundo. Então, todas as bolsas de valores estão com um movimento muito forte de desvalorização, de baixa. Essas consequências para o mercado financeiro também acabam agravando o mercado cambial. Há uma busca dos agentes econômicos pela moeda de reserva internacional, que é o dólar. Então, o dólar é o porto seguro das pessoas nos momentos de crise. Isso tem levado moedas locais a sofrer uma desvalorização, uma depreciação muito forte frente ao dólar, que é o caso do real. Aqui você tem, final de fevereiro, começo de março, até hoje, a evolução da taxa de câmbio. A gente sai aí de uma casa de 4 por 4,4, R$ 4,40, e hoje chegamos a R$ 5,10. É algo natural, normal, diante de crises. O porto seguro é buscado pelas pessoas e o porto seguro chama-se dólar, moeda de reserva internacional. Então a gente tem também esse movimento. No caso do Brasil, desde janeiro, os investidores estrangeiros já estavam desfazendo as suas posições na Bolsa de Valores, e com a expansão do coronavírus
e a guerra do petróleo, esse ritmo de saída de capital da nossa bolsa, de capital estrangeiro, acelerou de uma forma muito forte. O lado financeiro, ele acaba internalizando de uma forma mais rápida as consequências da crise, né? A bolsa de valores precifica esses efeitos, mas a economia real ela também já está sofrendo com as consequências da expansão do Covid-19. Então, o que a gente verifica? É uma realidade, não tem como fugir disso. Por isso eu falei o custo de oportunidade entre vida humana, saúde pública e o lado econômico financeiro. De fato, achatar a curva de propagação do vírus, ela é necessária, ela é urgente, não tenho dúvida nenhuma disso. E muitas pessoas acabam trazendo para o debate o lado econômico. Mas sem emprego, o que eu vou fazer para alimentação, para transporte, como eu vou sobreviver? Vai aumentar o número de pessoas abaixo da linha da miséria, a pobreza vai aumentar. Infelizmente, são as consequências, mas se nós não fizermos, o retardamento da propagação do vírus, e eu já vou explicar o porquê de tudo isso, nós teremos, infelizmente, umas consequências muito mais fortes e drásticas, porque se você considera o trabalhador infectado, ele vai pegar licença médica ou pode chegar a óbito. Então você vai gerando situações alarmantes, situações de pânico, e o melhor a se fazer é tentar evitar ao máximo a propagação do vírus. Mas no lado econômico, isso é fato. Diante da situação em que nós vivemos, estado de emergência, nós temos menos comércio local e internacional. Nós temos menos consumo, menos produção, menos renda, menos atividade econômica, mais desemprego, mais falências, mais recessão e mais pobreza. Mas não esqueçam, quando o setor privado não pode fazer nada diante da crise, o setor privado estando numa situação de impotência, não se preocupe, porque você tem o governo que pode fazer muita coisa. E eu vou terminar a aula exatamente mostrando essas ações governamentais em prol do lado econômico. Então, para o lado econômico, não se preocupe, o governo vai fazer. E a questão da saúde pública, aí está nas nossas mãos. Qual o valor de uma vida humana? Estamos em guerra, uma guerra contra uma pandemia mundial. Estamos em estado de emergência, estamos em crise econômico-financeira. Verdade. Empresas, negócios e tudo que é material podem ser reconstruídos. Agora eu quero que você reflita, a vida humana não. E volto à questão, qual o valor de uma vida humana? Qual o valor monetário que você dá para a sua vida? Então a vida humana certamente ela não tem valor, Não conseguimos quantificar com os recursos que conhecemos no planeta Terra. Então, achatar a curva de distribuição, de propagação do Covid-19 é a melhor alternativa que nós temos. Tudo retorna à média, então a crise vai passar. Tão certo como as crises surgem, elas também passam. Em quanto tempo? 90 dias, 6 meses, 1 ano? Não sabemos. Mas nós temos a convicção de que a crise vai passar e nos remete àquilo que estudamos em economia como ciclos econômicos. Então você tem um momento de expansão da economia, você atinge um pico, a partir do pico desacelera, há uma contração, você vai chegar no vale, numa depressão, que é o que nós vamos passar aí os próximos meses, mas depois você tem um momento de recuperação, um momento de prosperidade, um momento de expansão. São os altos e baixos da vida, são os altos e baixos da economia, são os altos e baixos na Bolsa de Valores. Ok? Então, certo como as crises surgem, elas também passam. E o ser humano vive em crise, entrando em uma, passando por uma ou saindo de uma. Porque crise a gente tem em todos os aspectos, existencial,
crise espiritual, crise emocional, crise sentimental, crise financeira, crise econômica e crise de saúde pública. Infelizmente, é inerente à vida humana, tá? Mas vai passar, com certeza vai passar. Se a questão de saúde pública, segurar a propagação da doença, ela requer um esforço muito grande, um sacrifício muito grande da população, é porque se você não diminui o ritmo de propagação do Covid-19, nós não teremos capacidade nos hospitais para atender a todos. E aí você gera uma situação de calamidade pública sem precedentes. Mas o lado econômico, eu falei para vocês, não se preocupe, os governos vão fazer o papel deles. Então aqui exemplo dos Estados Unidos. Então o Banco Central americano reduziu a taxa básica de juros para uma faixa de 0 a 0,25%, e isso vai permanecer até que a economia retome a atividade econômica. Os Estados Unidos também liberou uma linha de crédito em dólares para o Banco Central brasileiro e mais 8 países. Uma outra medida que os Estados Unidos vai adotar é o envio de $1.000, ou cerca de R$5.000, para as famílias, dos americanos, para amenizar essas turbulências econômicas causadas pela pandemia. No Brasil, então, o Banco Central ele tem adotado algumas medidas, uma delas é permitir a renegociação de 3,2 trilhões de crédito de famílias e empresas adimplentes. Liberação de 15 bilhões para trabalhadores informais, o benefício será de R$200 por pessoas. Trabalhadores afetados pelo novo coronavírus terão os primeiros 15 dias de auxílio-doença bancados pelo governo. Empregado que tiver redução de jornada receberá 25% do seguro-desemprego. A Caixa Econômica Federal ela considerará uma pausa de 60 dias para pagamento de empréstimo por famílias e empresas. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro ela aprovou uma lei proibindo o corte de luz, gás e água. Tá? São exemplos de várias ações que o governo federal, governos estaduais e municipais estão tomando e continuarão a tomar. Okay? Quando ninguém mais na iniciativa privada pode fazer, eis que surge o governo para fazê-lo. Há tempo para tudo. Segundo Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E qual é o nosso momento atual? Agora é tempo de cancelar, adiar ou mudar nosso trabalho, educação e lazer para o modo online. Pode ser inconveniente, irritante e decepcionante, mas necessário. Cautela, precaução e ações coletivas defensivas é o que o momento requer, para que nós possamos estabilizar o avanço do Covid-19, assim como a China o fez, reduzir casos novos e superar essa pandemia global e mundial. Então, um forte abraço a todos, lembrando que a vida humana não tem preço e é essa vida humana que nós precisamos lutar com todas as nossas forças para preservar. Forte abraço.